A paz do Senhor, irmãos e irmãs, alunos da Escola Dominical. Mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos uma porção da Palavra de Deus e a gente está muito grata a Deus por isso. Eu espero que você tenha tido uma semana abençoada, que você tenha estado sob as consolações, misericórdias do Senhor, que tudo esteja bem com você e com a sua casa. Nós vamos nessa manhã tratar de um assunto bastante interessante, que me intrigou bastante nesta semana. Tentar a Deus. Nós podemos tentar a Deus? Nós podemos colocar Deus em prova? Quando é que a gente faz isso? Se a gente faz, isso é um pecado? Isso é algo que desagrada ao Senhor? Eu gostaria de pensar nisso com você nessa manhã. Então eu vou te pedir para abrir a tua Bíblia aí em 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 9, e depois em Mateus, no capítulo 4, verso 7. Enquanto você apanha a sua Bíblia, enquanto você procura os textos, nós vamos orar, pedindo que o Senhor esteja nos dirigindo, que o Senhor esteja falando conosco nessa manhã, nos fazendo entender a palavra dele e que esse entendimento possa nos fortalecer, possa nos fazer caminhar melhor com ele e sermos aquilo que ele deseja que cada um de nós seja, onde nós estivermos. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça manifestada na nossa vida. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado conosco, com a nossa família, pela tua proteção, pelo teu imenso amor manifestado a nós em Cristo Jesus. Nesse momento, Senhor, que nós estamos reunidos, ainda que afastados, ó Deus, geograficamente, nós queremos te pedir, ó Deus, a presença do teu Espírito na nossa vida para nos ensinar, para nos levar a compreender a tua palavra e que a compreensão da tua palavra possa nos fazer mudar o nosso comportamento, os nossos relacionamentos e possa nos aproximar mais de ti. Nós queremos te pedir, ó Deus, a tua bênção sobre aqueles nossos irmãos que estão enfrentando enfermidades, aqueles nossos irmãos que estão enfrentando algum tipo de dificuldade nesse dia. Nós te pedimos a tua consolação sobre as suas vidas, o teu fortalecimento, a força que só o Senhor pode dar àqueles que te buscam e àqueles que esperam por ti. Também te pedimos, ó Deus, as tuas consolações sobre os nossos irmãos que estão enlutados. Nós te pedimos que estas famílias sejam consoladas poderosamente por ti nessa manhã, que elas sejam fortalecidas na tua força e no teu poder, para que, passando todas essas situações, Senhor, elas possam se levantar fortalecidas, possam ficar de pé e testemunhar da tua glória, do teu poder e da tua graça. Fica conosco, Senhor, nesse tempo que nós vamos estar utilizando para estudar a tua palavra. Que o Senhor possa falar poderosamente em cada um de nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Então você já abriu aí sua Bíblia e eu quero ler então com você o verso 9 do capítulo 10 de 1 Coríntios. O texto nos diz assim: não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Essa é uma versão mais nova que a gente está usando, que não usa a palavra tentar, mas numa versão mais tradicional a gente vai encontrar a palavra tentar. Não tentemos a Deus. O capítulo 4 de Mateus, no verso 7, o texto nos diz assim: e Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Também numa tradução um pouco mais tradicional, você vai encontrar, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu queria começar conversando nessa manhã, meditando nessa manhã com você sobre essa palavra, ou essa expressão, a palavra tentar e a expressão pôr à prova.
Um dicionário teológico diz o seguinte, eu fui buscar duas definições dessa palavra, da palavra tentar. O dicionário teológico diz assim, é o estímulo que pode levar à prática do pecado. Então, ser tentado é um estímulo que pode levar à prática do pecado. O dicionário Aurélio diz assim que é uma disposição de ânimo para a prática de coisas diferentes ou censuráveis. Os termos usados no Novo Testamento, os termos originais, dão essa ideia de prova e de teste. Por isso, essa nossa versão mais nova da Sociedade Bíblica do Brasil traz exatamente essa expressão que nós lemos aqui. Não ponhamos Cristo à prova, né? Não testemos o Senhor, não colocamos Deus sob o teste. Então, o que significaria isso para nós? Tentar, provar, colocar Deus à prova. A gente, lendo o Antigo Testamento, a gente encontra algumas questões bastante interessantes. A gente vê que em alguns momentos Deus se coloca diante do povo de Israel para ser testado, para ser provado. Se você ler lá em Malaquias, no capítulo 3, verso 10, quando Deus está conversando com o seu povo, quando Deus está instruindo o povo através do profeta, e nesse texto, especialmente falando da questão dos dízimos e das ofertas, ele chama o povo de Israel para fazer prova dele, né? O texto diz, fazei prova de mim e vejam se eu não vou abrir as janelas dos céus. Nós usamos muito esse texto no contexto de dízimo, né? Quando nós estamos ensinando sobre dízimo. Deus chama o povo para fazer prova dele. Isso é bastante interessante. Deus não está reprovando o povo ali, mas está chamando o povo dele para fazer prova dele. Nós lemos lá em Juízes 6, no capítulo 36, no verso 36 a 40, capítulo 6, verso 36 a 40, esse capítulo registra a história, começa a registrar a história de Gideão, um dos juízes que Deus chamou para julgar Israel e que Deus usou para julgar o povo de Israel e vencer os midianitas que estavam oprimindo o povo de Israel. E a gente vê na história de Gideão que Gideão tinha muita insegurança em relação ao chamado que Deus estava fazendo a ele, e ele propõe uma prova para Deus, ele propõe um teste para Deus, né? O teste do velo e da lã, para ele ter certeza que era Deus quem estava falando com ele. E Deus aceita isso, né? Deus responde a Gideão, responde às provas propostas por Gideão, e isso também não foi um problema, não foi um pecado de Gideão. Deus olha para Gideão com a sua graça, com a sua misericórdia, responde a Gideão, fortalece Gideão para o chamado que ele tem. São situações bastante específicas na Bíblia de testes, né? Que Deus fala assim, venham me testar, ponham em teste aquilo que eu tenho falado com vocês. Mas de uma maneira geral, quando nós somos incrédulos, nós somos repreendidos por Deus. Deus repreende a incredulidade. A gente lembra de Tomé, lá no Evangelho, quando ele não creu que Jesus tinha ressuscitado, quando ele tinha dúvidas sérias no seu coração, Jesus se apresenta a ele e dá a ele uma palavra um pouquinho dura, né? Um pouquinho de reprimenda. Jesus diz, tá bom, você não acredita, então vem aqui, coloque a mão nas minhas feridas e veja que sou eu mesmo. Porque ele tinha uma palavra de Jesus, os discípulos tinham recebido a palavra de Jesus que ele ressuscitaria. Então, a incredulidade não é uma coisa assim que Deus desculpe, que Deus não corrija em nós. Nós precisamos ser crédulos, nós precisamos crer na palavra de Deus, né? Então, a gente olha esses textos e diz, então, Deus às vezes aceita isso, mas sempre Deus aceita isso. Quando a gente lê o capítulo 10 de 1 Coríntios, quando o apóstolo Paulo está aconselhando a igreja de Coríntios a respeito da idolatria, e lá nesse verso 9, já caminhando para o meio do capítulo, ele chama a atenção da igreja, dizendo, não ponhamos Cristo à prova, como alguns fizeram e foram mortos pelas serpentes. O apóstolo Paulo está se referindo a um episódio do povo de Israel, quando eles estavam ainda caminhando no deserto em direção à terra prometida, e que eles murmuraram contra Deus,
e que eles reclamaram de Deus, não ficaram satisfeitos com o que Deus tinha feito a eles, com a comida que Deus tinha providenciado para eles, com a água que Deus tinha providenciado para eles, e eles reclamam de Deus, eles murmuram contra Deus, murmuram contra Moisés. Então, o apóstolo Paulo diz à igreja, não façam a mesma coisa, porque como que Deus tratou isso? Não tratou como ele tratou com Gideão, não tratou como ele tratou em Malaquias. Deus mandou serpentes que levaram muitos daquele povo à morte, muitas pessoas à morte. Quando Jesus também é tentado por Satanás, e aí a gente tem um momento específico da vida de Jesus, a Bíblia nos diz, os 3 evangelhos sinóticos nos diz que Jesus foi impelido, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, para ser provado. Isso acontece um pouco antes do início do seu ministério, imediatamente após o seu batismo, imediatamente ele ouvir a voz de Deus e as pessoas que estavam ali ouvirem que ele era o Filho amado de Deus, em quem Deus tinha prazer. Ele é levado ao deserto para ser tentado. E nós vemos que os evangelistas, especialmente Mateus e Lucas, eles nos apresentam 3 momentos dessa provação. Mas Jesus esteve ali 40 dias sendo provado. Marcos diz isso, que Jesus ficou 40 dias sendo provado, sendo tentado por Satanás. E no texto que nós lemos, no verso 7, Jesus dá uma resposta a Satanás. E essa resposta que Jesus dá a Satanás, ela é em função de que Satanás usa a própria palavra para impelir Jesus a fazer alguma coisa que não era a vontade de Deus naquele momento. Ele diz, você se lance aqui do pináculo do templo, porque está escrito, e ele cita lá o Salmo 91, está escrito que a seu respeito dará ordens para que seus anjos o sustentem. Então, ele usa uma parte do versículo para convencer a Jesus a fazer aquilo que não era para ele fazer naquele momento. Jesus percebe que o intento de Satanás era frustrar o plano de Deus, o plano de salvação de Deus, porque Jesus poderia pular do pináculo do templo e realmente poderia ser salvo, né? Ele era o Filho amado. Então, mas o plano de Deus não se estabeleceria. Então, Jesus estaria desobedecendo aquilo que estava no seu coração, plantado no seu coração, que era o plano de Deus. Então, Jesus responde a ele, não tentarás o Senhor teu Deus, está escrito isso também. E Jesus também se refere a esses episódios do povo de Israel, quando Deus disse que o povo de Israel o havia tentado. Tentado quando? Quando reclamaram por falta d'água, quando murmuraram contra Moisés, quando queriam voltar para o Egito, porque eles sentiam falta da comida do Egito, quando eles não estavam satisfeitos com aquilo que Deus estava dando para eles. Eles diziam do maná que Deus dava, da comida que Deus dava diariamente para eles. Eles chegaram, uma parte do povo dizia assim, nós estamos fartos desse maná, nós não queremos isso, nós estamos insatisfeitos com o que Deus está fazendo. Então, o povo não reconhecia o que Deus estava fazendo, o povo não reconhecia as bênçãos de Deus e não se satisfazia com aquilo que Deus estava fazendo. Então, esse é um perigo que nós corremos na nossa vida cristã, de não estarmos satisfeitos, contentados com aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida, com o sustento, com aquilo que Deus está providenciando para nós. Então, o problema real daquele povo, naquele momento, era questionar se Deus estava ou não com eles, se Deus o amava ou não, se Deus realmente o levaria ou não a uma terra melhor, se não seria melhor ter ficado no Egito. Eram questionamentos de um coração incrédulo e insatisfeito com Deus. Eu queria te convidar a abrir também a sua Bíblia no Salmo 78, no verso 18 a 22, nós vamos ver que esses episódios que nós estamos mencionando aqui, eles foram muitas vezes mencionados no Antigo Testamento para lembrança do povo de Israel da sua
da sua incredulidade, desse pecado de tentar ao Senhor. O capítulo 78 do Salmo, no verso 18 a 22, nos diz assim: tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhe fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: será que Deus pode preparar-nos uma mesa no deserto? É verdade que ele feriu a rocha, e dela manaram águas, transbordaram as torrentes. Mas será que ele pode dar-nos pão também, ou fornecer carne para o seu povo? Então o povo tinha uma incredulidade no coração, apesar do que Deus já tinha feito para eles. Apesar de tudo que eles já tinham recebido de Deus, eles continuavam pensando se Deus seria capaz de fazer aquilo que eles queriam, né? aquilo que eles precisavam. O Salmo 95, no verso 7 a 9, nos diz assim: Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como naquele dia em Massá no deserto, quando os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova. Então, há uma repreensão de Deus, há um conselho, há uma advertência de Deus para que não se tente ao Senhor, para que não se ponha Deus à prova. Quando é que nós colocamos Deus à prova? Será que eu e você, na nossa caminhada cristã, na maneira como nós nos conduzimos, nós colocamos o Senhor à prova? Será que nós também fazemos como o povo de Israel no deserto e dizemos para Deus que aquilo que Ele está nos dando não é suficiente ou não é o que nós queremos, não é o que nós gostamos? Lá, o autor de Hebreus, no capítulo 13, versos 5 a 6, nos ensina que a gente deve estar contente com o que o Senhor nos dá. E é muito fácil a gente se contentar quando nós estamos numa situação que nos agrada, numa situação que é confortável para nós. Mas é muito difícil quando nós estamos passando por dificuldades, passando por lutas, nós nos contentarmos, nós ficarmos contentes com os recursos que o Senhor nos dá. Essa semana, eu estava assistindo uma reportagem na televisão, uma dessas muitas reportagens que estão se fazendo no país acerca da pandemia. E uma reportagem me chamou a atenção, que ocorreu no Rio de Janeiro, no Ceasa do Rio de Janeiro. O Ceasa estava muito cheio, extremamente cheio, e a Cruz Vermelha se apresentou para ajudar as pessoas que estavam ali, oferecendo álcool em gel, máscara e orientações. E me chamou a atenção a atitude de algumas pessoas que foram entrevistadas. A repórter fez algumas entrevistas e algumas pessoas diziam que não estavam usando a máscara porque era desconfortável, porque elas estavam guardando uma certa distância de alguém, embora ali não fosse possível de maneira nenhuma, porque estava muito cheio o espaço, e as pessoas davam as mais variadas justificativas para não estarem usando a máscara, que é uma ordem, né? Nós temos hoje uma lei que nos diz que em espaço público nós devemos utilizar a máscara. E aí, um rapaz me chamou a atenção na resposta dele. A repórter pergunta para ele: por que você não está usando máscara? Aí ele olhou bem firme para a repórter e disse assim: porque eu tenho um Deus. Eu confio e espero num Deus que não vai deixar que esse vírus me pegue. Eu posso ficar aqui porque o vírus não vai me contaminar, porque eu creio num Deus. E aí a entrevista foi cortada aí, né? A repórter não replicou e acabou o assunto aí. E eu fiquei pensando na atitude daquele rapaz. Eu fico pensando que talvez ele tenha realmente uma fé muito grande. Eu creio que na sinceridade do coração dele.
Eu creio que ele realmente pensa isso, que ele não precisa usar máscara, que ele não precisa tomar nenhum cuidado, porque ele tem um Deus poderoso que guarda ele. Eu creio também num Deus poderoso que me guarda, e você também deve crer nisso. Porém, esse Deus poderoso que nos guarda, nos coloca alguns limites que nós precisamos obedecer, que nós precisamos respeitar. Um dos limites é o limite da autoridade, né? Nós temos a autoridade que nos diz que nós devemos usar esse equipamento para o nosso bem, para o bem das pessoas que estão à nossa volta. Isso é uma coisa que nós precisamos considerar. A segunda questão que nós precisamos considerar é que esse Deus poderoso nos dá esse recurso. Nós temos o recurso à nossa mão. Não está nos faltando isso. Então, nós precisamos usar. Eu fico pensando que às vezes nós fazemos como esse rapaz, quase sem perceber. Nós às vezes queremos algo e queremos forçar a Deus fazer algo para nós. E aí a gente diz, ele é poderoso, ele vai fazer porque ele é poderoso. Não se discute o poder de Deus, não se discute a misericórdia de Deus, nós não estamos discutindo isso aqui, nós não estamos duvidando disso. Mas nós temos um Deus que é um Deus de ordem, um Deus de sabedoria, um Deus que nos conduz em triunfo para que o nome dele seja glorificado, não só entre nós, os que cremos nele, mas especialmente naqueles que resistem à sua graça, que resistem à salvação. Então, a gente precisa pensar nisso. À luz desse episódio que nós estivemos conversando agora há pouco no texto bíblico a respeito de Israel, à luz dessa situação que eu vi nessa reportagem, que talvez você conheça alguém também que tem essa posição, não em relação ao uso de máscara, mas em relação a outras situações na vida, eu resolvi pensar nessa questão do que é tentar ao Senhor, do que é colocar o Senhor à prova. E eu cheguei pelo menos a 2 pontos que eu quero analisar com você. Tentamos a Deus quando nós somos incrédulos e não confiamos na sua palavra. Isso é um ponto, tá? Nós tentamos a Deus quando nós somos incrédulos. O povo de Israel, no meio do povo de Israel, tinha muita gente incrédula, que chegava para Moisés e perguntava, Deus é capaz de arrumar uma mesa para a gente, colocar comida para a gente no deserto? Tá, tudo bem, ele já deu água, ele já deu carne, mas será que ele vai continuar nos sustentando? Isso depois de uma caminhada já de um tempo no deserto. Então, eles tinham não só a palavra de Deus, mas eles tinham o agir de Deus na vida deles, e eles continuavam pensando e replicando se Deus poderia fazer isso, né? Quando a gente não crê na palavra, a gente tenta a Deus. Por quê? Porque se a gente não crê, significa que a gente também não considera Deus como aquele que tem realmente o poder e a autoridade sobre nós. Confiar na palavra de Deus me leva a uma outra questão. Eu só posso confiar nessa palavra se eu conhecer completamente. Quando Jesus foi tentado, ele foi capaz de resistir a Satanás com a palavra porque ele conhecia essa palavra. Porque ele tinha comunhão com Deus. E a comunhão com Deus, de Jesus, não começou do batismo. A comunhão que Jesus tinha com Deus é desde sempre. Vocês se lembram que Jesus, quando tinha 12 anos, foi levado ao templo e ele ficou lá conversando com os religiosos da época, aquelas pessoas responsáveis lá pelo templo. E ele quando a mãe dele chegou, perguntou, o que você está fazendo? Eu estou na casa do meu pai. Jesus já tinha uma consciência e isso vai desenvolvendo na sua vida. Quando Satanás diz para ele, pula daí, porque Deus vai mandar anjos para te sustentar, ele sabia que esse não era o plano de Deus. E ele confiava na palavra que Deus tinha dado para ele. O inimigo muitas vezes faz isso na nossa vida. Ele faz a gente confundir fé com presunção. Eu presumo que Deus vai fazer isso porque está escrito na palavra, então ele vai fazer isso comigo. Então eu ajo
baseado numa presunção, não numa revelação do que a palavra de Deus tem para mim naquela situação, não baseado na palavra que Deus tem escrito na Bíblia para aquela situação. Isso é presunção. Fé é diferente de presunção. Fé é firmada na palavra de Deus, no que eu conheço da palavra de Deus, no que Deus já revelou a mim da sua palavra. Então, presumir que Deus vai fazer alguma coisa que ele não prometeu, ou que ele não esclareceu para a gente na palavra, ou que no nosso íntimo espírito não diz que Deus vai aplicar aquela palavra para nós, não é fé, é presunção. E presunção é pecado. Aquele rapaz estava certo na afirmativa dele de que Deus é poderoso, que Deus pode livrá-lo completamente do vírus, e eu creio nisso, eu creio que Deus pode nos livrar. Mas pode ser uma presunção dele. Na entrelinha da fala dele, ele está dizendo, eu creio em Deus. E eu te pergunto, e os milhares de irmãos nossos em Cristo, que foram alcançados por essa enfermidade e que morreram em função dela, também não criam em Deus? Criam. A questão é que Deus é soberano na nossa vida. É Ele quem decide na nossa vida quando e como a nossa vida vai ter um término nessa terra. Eu não preciso fazer nada para que Deus mude isso, porque Ele tem a minha história nas suas mãos. Ele sabe da minha vida, né? Crer em Deus, então, implica em duas coisas. O primeiro, conhecer a palavra. E segundo, obedecer a palavra. Nesse caso específico que eu estou mencionando para vocês, a palavra de Deus nos diz que nós devemos obedecer às autoridades constituídas enquanto elas não forem contra a palavra de Deus. Usar máscara não vai contra a palavra de Deus. Usar álcool em gel não vai contra a palavra de Deus. Não me faz negar a minha fé em Cristo Jesus. Então, isso não deve ser um empecilho para eu obedecer à lei. Nós somos cristãos e devemos testemunhar isso, que nós somos um povo ordeiro, que nós somos um povo que obedece à lei, que nós somos um povo que traz e dissemina a paz, né? Então a gente precisa observar isso. Então, crer em Deus implica nisso. Conhecer a palavra e obedecer a palavra. Então a gente tenta Deus quando a gente é incrédulo e não confia na sua palavra. Ou por ignorância, porque não conhecemos a palavra, ou porque conhecemos e achamos que alcançamos uma maturidade, um nível espiritual altíssimo, que agora eu posso viver sem olhar para a palavra. Não existe isso para nós. Isso é pecado. A segunda coisa que pode nos levar a tentar a Deus é quando a gente deixa de fazer o que a gente deve fazer na tentativa de forçar a ação sobrenatural de Deus. Um exemplo. Você está precisando de um trabalho. Você precisa de um emprego. E você está orando a Deus por um emprego. E você tem clamado diariamente a Deus por um emprego. Mas você não procura o emprego. Você não se prepara para o emprego. Você não se candidata para o emprego. Você está forçando, você está querendo que Deus traga para você sobrenaturalmente um trabalho. Deus pode nos capacitar, Deus pode abrir portas, Deus pode levantar pessoas, mas nós temos que entrar pelos caminhos. Se Deus abre a porta, eu tenho que entrar. Se Deus abrir a porta e eu não entrar, o problema é comigo. Eu estou tentando Deus, estou querendo que Deus me transporte para dentro da porta, para o lugar. E não é isso que Deus quer. Então, quando nós sabemos o que temos que fazer e deixamos de fazer para forçar a ação sobrenatural de Deus, isso é tentar Deus. Isso também é colocar Deus contra a parede, vamos dizer assim, né? A palavra de Deus nos ensina que aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Então, Deus faz o impossível. Mas o que é possível, eu e você precisamos fazer, né? Deus não faz aquilo que eu tenho que fazer. Você se lembra da ressurreição de Lázaro?
né? Jesus amava Lázaro, Jesus estava profundamente comovido com a morte de Lázaro, mas quando ele chega diante daquele túmulo, que era numa rocha, que era numa caverna, ele diz para as pessoas assim: tire a pedra. E as pessoas removem a pedra. Jesus não tinha poder para falar: pedra, sai daí? Tem. Tinha poder, Deus tem poder para fazer isso, mas Jesus não fez isso. Jesus orou, agradeceu ao Pai, porque estava dando a ele a oportunidade de glorificar o seu nome, mas quem tirou a pedra foram as pessoas. Jesus chama Lázaro da morte, né? O texto nos diz que Jesus diz para Lázaro: Lázaro, sai para fora. Lázaro sai da morte. Lázaro é resgatado do poder da morte. Mas as pessoas tiveram que ir lá tirar todas as ataduras que estavam envolvendo Lázaro, porque essa era a forma de se colocar uma pessoa no túmulo naquela época. Jesus não foi lá, tirou aquelas talas. Jesus não deu uma ordem para que aquelas faixas todas se rompessem. E Jesus poderia. Ele teve poder sobre a morte. Ele podia ter quebrado a pedra, ele podia ter quebrado tudo que estava segurando Lázaro, mas ele não fez isso. Então Jesus faz coisas, Deus faz coisas para nós, Jesus faz coisas para nós que nós não podemos fazer, mas nós precisamos fazer aquilo que é a nossa parte, em obediência à sua palavra, em obediência àquilo que o Espírito Santo fala no nosso coração. Nós somos levados, nós somos conduzidos nessa vida pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. O Espírito Santo muitas vezes traz a palavra à nossa mente com um significado específico para aquela situação que nós estamos vivendo, e nós sabemos que é a palavra de Deus e nós agimos de acordo com ela. Então nós não devemos tentar ao Senhor, nós não devemos dizer assim: vamos nos reunir, vamos colocar todas as pessoas dentro dos templos agora, porque aqui o vírus não chega, porque aqui a doença não chega. Chega, irmãos. Nós estamos num mundo cheio de pecado, a nossa estrutura é de pecado, a nossa vida está limitada ainda a essa estrutura mortal. Nós estamos sujeitos a todas as doenças. Nós que cremos no Senhor não somos super pessoas. Nós estamos sujeitos a todas as intempéries desta vida. Nós estamos sujeitos à perda da saúde, à perda de entes queridos, a doenças as mais variadas possíveis. Nós estamos sujeitos a isso porque nós estamos no mundo. Nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. E enquanto estamos no mundo, temos que ser testemunhas desse Deus poderoso, misericordioso, gracioso, que nos leva em triunfo. Isso não significa nos conduz sem problemas na vida. Ele está conosco em todas as situações. Às vezes nós queremos que Deus nos livre do problema, mas Deus muitas vezes não nos livra do problema, Ele nos livra no problema. Talvez a situação que nós estejamos vivendo nesse momento no mundo seja um tempo em que Deus esteja nos livrando no problema. Deus está conosco, Deus está nos consolando, Deus está nos sustentando, mas nós não devemos tentá-lo. Não devemos dizer: Ele vai fazer, se ele não disse nada específico sobre isso. Nós tentamos a Deus quando pecamos deliberadamente, confiando na graça de Deus. Eu sou uma pessoa apaixonada pela graça, você já deve estar cansado de me ouvir falar da graça, porque para mim uma das coisas mais maravilhosas da revelação de Jesus é essa graça de Deus, de nos aceitar, de nos amar quando nós somos pecadores, de continuar nos cobrindo quando nós ainda continuamos pecando e continuamos entristecendo o coração dele, e ele continua com a sua graça sobre nós. E essa ideia de que Deus é gracioso, de que Deus é misericordioso, que Deus é bom e que por isso ele vai nos perdoar e nós vamos continuar sem ter que encarar as consequências dos nossos pecados de desobediência e rebeldia, não é bíblica. A graça não nos livra de encarar as consequências do que nós fazemos.
das escolhas que nós fazemos e da nossa rebeldia. Às vezes, nós agimos baseados na nossa rebeldia, porque eu quero, como o povo de Israel. Deus não vai me dar o que eu gosto. Nós agimos como crianças pirracentas. Nós queremos aquilo que nós queremos do jeito que nós queremos, né? E aí nós dizemos assim, não, Deus vai fazer. E Deus não tem compromisso com isso. Né? Então, e nós fazemos. E às vezes pior que às vezes nós tomamos isso na nossa mão e fazemos. E aí nós temos que encarar as consequências disso. Deus pode nos perdoar, nos restaurar, mas nós vamos ter que viver com as consequências disso. E nós temos que aprender com isso. Então, a gente precisa observar na nossa prática, no nosso caminhar, se nós não estamos tentando ao Senhor com aquilo que nós pedimos, com aquilo que nós queremos. Esse é um ponto fundamental para a gente. Para a gente terminar, nós vamos ver que cuidados eu posso tomar para não tentar ao Senhor. O que eu posso fazer, o que eu tenho que observar para não tentar ao Senhor? Não tentarás ao Senhor teu Deus é uma exortação para cada um de nós. E a gente precisa tentar evitar pelo menos 2 erros. O primeiro nós vimos no início, duvidar de Deus e da sua palavra. Né? Por exemplo, nós temos uma promessa de Jesus que ela é para todo que crê. Não é para meia dúzia de gente. Não é para quem é mais consagrado, quem ora mais, quem canta melhor, não é para isso, é para todos aqueles que creem. Ele diz assim, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias o Senhor está conosco. É uma promessa dele. E ele é fiel para cumprir essa promessa. A gente tem que confiar nessa promessa, seja qual for a situação. Mas às vezes a gente pode se pegar dizendo, Deus, eu acho que o Senhor não está por aqui. Está acontecendo alguma coisa muito diferente. Se o Senhor tivesse aqui, se o Senhor estiver aqui, isso não estaria acontecendo. Se o Senhor estivesse aqui, isso não estaria acontecendo. Ele está conosco. Quer nós sintamos a sua presença, né? Quer nós tenhamos essa percepção ou não, ele está com aquele que crê. Por quê? Porque essa é a promessa dele, a palavra dele é fiel e Deus é fiel à sua palavra. Deus é zeloso em cumprir a sua palavra. Ele zela pelo cumprimento da sua palavra. Então, quando nós sabemos que o Senhor está conosco, nós sabemos que nós temos a proteção, a orientação e a satisfação na nossa vida. Nós podemos estar tranquilos e satisfeitos porque o Senhor está conosco. Porque Ele está nos conduzindo. E seja qual for a situação que nós estivermos vivendo neste momento, Ele está conosco. Então, nós não podemos duvidar da palavra do Senhor. Essa é uma das muitas promessas que o Senhor tem para nós. E você tem outras aí que você deve se lembrar. E cada uma dessas promessas devem ser rememoradas na nossa mente, no nosso coração, para que a gente continue confiando e para que a gente continue crendo, para que a gente não tente ao Senhor. Outro cuidado que a gente deve tomar deve evitar é querer submeter o poder de Deus aos nossos caprichos. Né? Deus vai fazer porque Ele é poderoso. Deus vai fazer porque eu sou crente, porque eu jejuo 3 vezes por semana, porque Deus vai fazer se esta for a vontade dEle para a nossa vida e para o plano eterno dEle. Nós temos que ter isso em mente. Por exemplo, nós temos algumas pessoas que oram a Deus pedindo saúde, que ela tenha uma boa saúde, que ela não tenha enfermidades. Mas aí a gente olha para a vida daquela pessoa, ela não tem o menor cuidado com a sua saúde. Ela não dorme bem, ela não come direito, ela não tem horário para nada, ela não se cuida, ela não cuida do corpo que Deus deu para ela. E ela quer saúde, e quer que Deus dê saúde. Deus pode dar? Pode. Se tiver um propósito muito claro, pode. Mas uma hora o meu corpo vai cobrar tudo que nós fizemos contra ele. Então nós precisamos nos cuidar. O nosso corpo é o templo, é o lugar da morada do Espírito. E precisa ser cuidado. Então, se eu quero ter saúde, eu posso pedir saúde para Deus? Posso.
E eu peço, eu creio que você também pede isso ao Senhor, mas eu preciso cuidar daquilo que Ele me deu. Essa é a minha parte. Então, quando nós desobedecemos, transgredimos a palavra e pensando que nós estamos lançando mão da graça, estamos abusando da graça e queremos fazer Deus parceiro das nossas desobediências, isso é tentar Deus. Deus não faz parceria conosco nesse termo. Deus não é parceiro conosco quando nós transgredimos a sua palavra. Deus não é parceiro conosco quando nós deixamos de testemunhar dele, quando nós deixamos de fazer aquilo que ele nos chamou para fazer, ser luz, ser sal da terra, sermos equilibrados, termos uma palavra boa de edificação para aquele que ouve, sermos obedientes para que as pessoas olhem para nós e vejam que nós temos o princípio de obediência, de equidade, de caráter na nossa vida. Nós estamos sendo forjados por Deus. Deus está forjando em nós o caráter de Cristo. E quando nós olhamos para Cristo, nós vemos Cristo andando debaixo da autoridade e da direção do Pai. Jesus não fez nada que o Pai dissesse para ele não fazer. Né? Quando os discípulos perguntam para ele, ele diz assim, eu faço o que eu vejo meu Pai fazer. Eu faço aquilo que Deus, que o Pai me manda fazer. Esse é o nosso caminhar. Nós não precisamos tentar ao Senhor, querer que Ele faça algo que não está nos planos dEle, para que as pessoas creiam nele. Quando aquele rapaz fala isso, eu fico pensando assim, qual é o testemunho que ele está dando para aqueles que não creem em Deus? O que as pessoas que resistem à palavra de Deus estão pensando? Devem pensar assim, ele é um tolo, devem pensar ele é um bobo, devem pensar é mais um fanático. Mas não é isso que Deus quer que a gente mostre ao mundo. Deus quer que a gente mostre ao mundo que Ele age na nossa vida e que a gente tem algo a oferecer para quem não crê em Jesus, o próprio Deus na nossa vida. Então eu quero nessa manhã te pedir para que você continue refletindo nessa palavra. Que você continue buscando o Senhor, buscando a palavra do Senhor e entendendo o que o Senhor quer que você faça na sua vida. Que o tempo que Ele tem nos dado nesta terra tem um objetivo, tem um propósito. E se nós andarmos de acordo com aquilo que Ele vai nos guiando, nós vamos cumprindo esse propósito dEle. Nós vamos sendo as pessoas que Ele deseja que a gente seja. E nós não seremos como os israelitas naquele momento, quando o apóstolo Paulo, se referindo a ele, diz, não tentemos a Deus, não coloquemos Cristo à prova, como alguns fizeram e por causa disso morreram. Não coloquemos o Senhor à prova. Vamos nos submeter a Ele, à sua vontade. Vamos aprender da sua palavra e vamos andar de acordo com o que aprendemos na palavra. Que Deus te abençoe. Que esta semana seja uma semana de revelações da palavra de Deus na sua vida. Para isso você precisa ler. Não se esqueça de manter a sua vida devocional. Não se esqueça, se você tem feito o culto doméstico, não se esqueça de fazer isso. Procure o Senhor, ore, procure a orientação do Senhor. O Senhor tem grandes coisas para falar conosco, para nos ensinar nesse tempo. E isso só vai acontecer se nós buscarmos o Senhor. Não vai haver uma revelação de Deus na minha vida e na sua vida se eu não buscar a palavra do Senhor, se eu não me colocar diante dele em oração, se eu não quiser saber o que ele quer falar comigo e com você. Então, esse é um tempo que você pode usar para conhecer ao Senhor e a sua palavra. E conhecendo ao Senhor e a sua palavra, a gente evita esses erros aqui de duvidar dele e de querer submeter o seu poder aos nossos caprichos. Aí a situação vai se inverter. Nós vamos nos submeter à sua autoridade e condução na nossa vida. Que Deus nos abençoe. Eu gostaria de orar mais uma vez e pedir ao Senhor que continue falando conosco. Senhor, nós queremos te louvar nessa manhã mais uma vez pela tua palavra. Queremos te agradecer pelo teu cuidado. Queremos te agradecer porque em meio às nossas distrações,
O Senhor traz a nossa presença, a nossa mente à tua palavra. E o Senhor nos faz novamente olhar para o Senhor, ver quem tu és, reconhecer quem somos e o quanto nós precisamos de ti. Eu quero te pedir, ó Deus, que essa palavra seja ministrada ao coração de cada um pelo teu Espírito Santo. Que tudo que precisa ser esclarecido, Senhor, todo esclarecimento seja dado a cada um de nós, para que nós possamos, ó Deus, aprender a viver em submissão, aprender a viver, Senhor, ouvindo a tua voz e a tua palavra e caminhar de tal maneira, Senhor, nesta vida, que nós sejamos testemunhas para a glória e para o louvor do teu nome. Eu quero te agradecer também pelos nossos irmãos da mídia que têm trabalhado, Senhor, para que a igreja do Senhor receba a tua palavra, receba a instrução na palavra. Eu quero te agradecer pela vida dos pastores da nossa igreja. Quero te pedir que o Senhor continue abençoando a eles, as suas famílias. Quero te pedir a tua bênção, Senhor, para cada família dessa igreja. Senhor Deus, que o Senhor continue sustentando o teu povo, não só a Igreja Metodista no Retiro, mas a Igreja Metodista no estado do Rio, no Brasil, para todo o teu povo no mundo, Senhor. Que nesse tempo, Senhor, nós sejamos luz como tu queres que nós sejamos, que nós sejamos o sal da terra, o equilíbrio, Senhor, nessas situações tão difíceis que nós estamos vivendo e algumas que estão sendo previstas. Deus, nós nos colocamos diante de ti, nós reconhecemos que o Senhor é o Deus que livra da tentação, da provação e na provação e na tentação. Louvamos e engrandecemos o teu nome nessa manhã e te exaltamos, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Declaramos a ti o nosso amor e a nossa dependência, em nome de Jesus. Amém.